Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, no 30º domingo comum, e nós iremos meditar um pouco sobre aquilo que a Igreja nos propõe para refletirmos a cada semana, a cada domingo e amadurecermos espiritualmente falando, encontrarmos graça diante de Deus por meio de sua palavra. Só que o evangelho desse domingo vem falar sobre amar a Deus e amar o próximo. E muitas pessoas alardeiam: eu sou alguém que ama a Deus, eu amo a Deus, eu sempre amei a Deus. Mas o que é amar a Deus? Como é possível amar a Deus? São João, para a gente poder abrir essa reflexão, São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versos do 20 ao 21, vai dizer o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também ao seu irmão. O que amar a Deus, ame também o seu irmão. Por quê? Versículo 19. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, aqui está a chave para compreendermos a liturgia deste domingo, para compreendermos o que o Senhor quer nos falar por meio do seu evangelho nesse 30º domingo comum, que é tirado de São Mateus, capítulo 22, versos do 34 ao 40. Nós sabemos que existia algumas, podemos dizer, facções, alguns grupos religiosos dentro do judaísmo na época de Cristo e que buscavam constantemente armar alguma cilada para pegar Jesus, porque eles eram opositores a Jesus, eles eram anticristo. Então, consideravam Cristo como inimigo, como um inimigo do judaísmo, como um inimigo da religião dos seus pais, dos seus antepassados. Quando, na verdade, Jesus é o cumprimento de toda a lei que os profetas anunciaram e que está na Torá, nos livros da Antiga Aliança. Vamos lá para o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, os fariseus, que eram um grupo, haviam ouvido haviam escutado que Jesus tinha feito se calar os saduceus, nas discussões, nos debates que eles propunham para Jesus constantemente. Então, se os saduceus foram calados, eles disseram: a gente tem a oportunidade de nos apresentarmos melhores, maiores do que os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. As perguntas dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, dos anciãos do povo, não eram perguntas de quem queria aprender. Eram sempre perguntas de quem queria colocar Jesus à prova, de quem estava planejando armar uma cilada para Jesus. Aqui no meu canal existem muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, não porque querem aprender, mas porque querem armar cilada para mim. Não porque querem buscar e achar a verdade, mas porque querem colocar cascas de banana para mim, para depois me pegarem em contradições. Infelizmente, existem essas pessoas. E eles, querendo pôr Jesus à prova, querendo experimentá-lo, perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que Jesus diz de todo o teu coração, como está escrito lá na Torá? Porque Jesus vai dizer que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Está entendendo? Então,
Se o teu coração está em Deus, como dizia Santo Agostinho, o tempo todo, tu oras o tempo todo, tu te relacionas o tempo todo com Deus, ou seja, tu amas a Deus o tempo todo. De toda a tua alma, ou seja, todo o teu intelecto, todos os teus pensamentos, emoções, sentimentos, fantasias, com todo o teu ser e de todo o teu entendimento. Então, todo o nosso ser, alma e corpo, né, tem que estar todo em Deus, mergulhado em Deus. Esse é o maior e o primeiro mandamento, diz Jesus. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diz Jesus, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então aqui está, meus irmãos, toda a Bíblia. Aqui está toda a lei. Aqui está tudo que Jesus veio nos ensinar. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Só que Jesus aqui estava falando para os fariseus. Os fariseus faziam parte do judaísmo. E Jesus usa o segundo mandamento dentro dessa perspectiva: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que para nós, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, Jesus vai dizer e vai, vamos dizer assim, enfatizar esse segundo mandamento de uma forma ainda mais complexa, porém mais ampla e mais, vamos dizer, grandiosa. Ele vai dizer: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, capítulo 22, versos do 20 ao 26, o Senhor Jesus vem mostrar para nós, por meio do que nos deixou escrito Moisés, poderíamos dizer São Moisés, que foi um homem santo, como na prática devemos colocar estes dois mandamentos. Na prática, como viver esses dois mandamentos. Porque não adianta eu ouvir que o primeiro mandamento é amar a Deus. Ok. E eu também escuto que o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo, ou amar o próximo como Jesus me amou. Sim, mas na prática, o que é que eu faço com isso? A primeira leitura de hoje vem mostrar isso para nós. Assim diz o Senhor. Quando aparece esse assim diz o Senhor, é porque não é qualquer pessoa que está falando. É o próprio Deus que fala conosco. Aí ele vai dizer como amar o próximo. Não oprimais, nem maltrates. Não oprimas, nem maltrates o estrangeiro. Pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu tenho que amar o estrangeiro como eu me amo. Eu tenho que amar o estrangeiro como Cristo me amou. Porque um dia eu fui estrangeiro. Porque nós atualmente somos estrangeiros. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, diz o Senhor, e eu ouvirei o seu clamor. E o Senhor escuta mesmo. Porque o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, são as meninas dos olhos de Deus. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. O Senhor está dizendo que se vingará daquele que maltrata a viúva e o órfão. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Ou seja, vocês pagarão com a mesma dor. Ai de quem mexer com viúvas. Ai de quem mexer com órfãos. Ai de quem mexer com o estrangeiro. Ai de quem se aproveitar do mais pobre. Ai. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejais um usuário
dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. Por quê? Pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, meus amados irmãos, a primeira leitura mostra para nós como colocar em prática os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ou como Cristo nos amou. Não deles, mas não falou de amar a Deus aí. Aí só falou de amar o próximo. O que foi que São João disse quando abrimos a reflexão de hoje? Todo aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não consegue amar o irmão que vê, que está próximo dele, é um mentiroso. É um mentiroso. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando for nos julgar, vai dizer: vinde para cá, bendito de meu Pai, porque eu estava nu e tu me vestisse, eu estava com fome e tu me deste de comer, com sede e tu me deste de beber, eu era doente e preso e tu fosse me visitar. E também dirá para os malditos: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Por quê? Porque eu estive com fome, com sede, nu, era estrangeiro, doente, preso, e tu fizesses essas coisas por mim. Então, meus amados irmãos, como São João dizia, é impossível dizer que amamos a Deus se não amarmos o próximo. Quando amamos o próximo, amamos a Deus. Quando amamos o próximo, amamos a Jesus. É por isso que Jesus vai dizer: tudo aquilo que vocês fizerem a um destes pequeninos, por causa de mim ou em meu nome, é a mim que vocês estão fazendo. Só é possível amar a Deus amando o próximo. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Agora, se nós amamos a Deus no próximo, amando o próximo, aí sim, nós seremos reconhecidos como aqueles que amam a Deus, porque Deus é amor. E São João vai dizer que quem ama a Deus vive no amor, conheceu o amor. Quem não ama a Deus não conhece o amor. Ou melhor, quem não ama o próximo. Quem não ama o próximo não conheceu o amor. A segunda leitura de hoje é São Paulo, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. São Paulo elogiando a fé dos crentes de Tessalônica. Então, eu vou somente ler, não vou explicar, mas nós podemos ver aqui o exemplo de uma comunidade que amou a Deus e amou o próximo como a si mesmo. Que amou a Deus e amou o próximo como Jesus mesmo nos amou. E esse testemunho de amor, de fé, se expande por todas as regiões que estão próximas daquela cidade. Ouçamos. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo. Apesar de tantas tribulações, assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Que maravilha! Que maravilha ouvirmos esta reflexão. Que maravilha sabermos que o amor que Deus derramou em nossos corações não é estéril. Nós amamos a Deus,
Nós amamos o próximo. Nós amamos aqueles que estão ao nosso derredor. E o nosso amor servirá de testemunha de que Cristo nos amou e de que nós somos amados por Cristo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.